ela e a Sandra Gaieiro, tá? São as experts desse país em terapia ocupacional social. Toda Sandra é E esse aqui foi um evento que teve e ela vai apresentar, tá? Esse projeto da rede Ventura, só que ela vai estar falando sobre o desenvolvimento da terapia ocupacional social. Ela faz uma linguagem bem legal. Ela fala bem acessível, ela fala devagar, porque é internacional. Então, acho que ela devia estar lendo. Ela fala devagar e tudo. Anotem pontos que vocês acham relevantes para a gente contrapor com um artigo. Ok? Quando terminar, eu vou colocar umas 3 ou 4 questões de prova referente à terapia ocupacional social para a gente tentar juntos responder. Porque aí vocês vão entender como mais ou menos vai ser a pergunta, tá? Eu tentei fazer silêncio porque o áudio não é um dos melhores, mas eu vou ter a legenda automática aqui, só porque falou inglês. Melhora? Boa noite. Eu não estou ouvindo, não. Também não. É isso, prazer estar aqui no Parque Simpósio Internacional Social. E eu gostaria de agradecer muito aos colegas que compõem essa mesa hoje, aceitaram esse desafio da discussão do debate sobre a terapia ocupacional social no Brasil e no mundo. Queria primeiro assinalar que essa minha fala parte da rede mentoria. Então, não estou aqui falando individualmente, mas sim representando esse grande e luxuoso grupo de discussão da terapia ocupacional social, a quem eu agradeço por confiança, por esse momento, e queria acionar o orgulho de fazer parte da equipe da Rede Ventura, das discussões que a gente vem promovendo e do trabalho em torno da terapia ocupacional social no Brasil, que vem sendo tecida por muitas das pessoas que já estiveram e que hoje estão na rede. Queria então deixar assinalado que este meu lugar de comunicação desse debate aqui proposto hoje, parte desse conceito de construção histórica da terapia ocupacional social a partir do Brasil. Será que o meu computador fica melhor? Isso é falar bastante sobre o contexto de desigualdade social. A gente tem aqui uma fonte sobre a discrepância da desigualdade social no Brasil, uma realidade que nós temos aí no bairro da cidade de São Paulo, entre uma favela e um prédio. Isso aqui é essa foto. Tudo de terapia ocupacional social começa com essa foto. Social e da iniquidade que nos atravessa, pergunta a terapeutas ocupacionais, na nossa visão, o que é que nós temos a fazer e como é que nós podemos trabalhar. Porque nós partimos do princípio de que há uma função social no trabalho do terapeuta ocupacional. Para que precisamos de terapeutas ocupacionais? E partimos então da discussão de que o terapeuta ocupacional é um profissional da saúde, da educação e da esfera social que atua no cotidiano das pessoas, pensando na inserção e participação da vida social dos diferentes sujeitos, grupos e comunidades, ou seja, aquilo que a gente chama de sujeitos individuais e coletivos. É a partir dessa discussão de possibilidades de inserção e participação na vida social que nós discutimos as contribuições do terapeuta ocupacional na sociedade contemporânea. Partindo então dessa visão, eu escolhi um debate para falar sobre as questões dos debates contemporâneos da terapia ocupacional social e gostaria de dizer que este não é um debate novo. Pelo contrário, esse é um debate que no Brasil nós vimos fazendo há muitos anos, que dentro da própria terapia ocupacional social ele já está escrito, compõe nossa primeira versão do livro sobre terapia ocupacional social em sua edição em português. Enfim, é um debate
debate ocupado por muitas pessoas nessa revolução, por muitos anos, mas na minha vivência, na minha experiência com diálogos com terapeutas ocupacionais em diferentes lugares, me parece que ele ainda é um debate necessário em torno dessa questão para que possamos pensar e discutir os debates e a atenção em torno do que é a terapia ocupacional no campo social, no contexto social e o que é a proposição da terapia ocupacional social. Essas coisas se misturam ou se diferenciam ou ambos. Esse eu creio que é o debate que permanece no contexto mundial e o qual eu gostaria, uma vez mais, falar um pouco sobre ele. Acho que o primeiro ponto de partida importante é que quando nós falamos do contexto social, do environment, como aparece na linguagem inglês, nós estamos falando do lugar onde a vida acontece e principalmente de um contexto de iniquidade inerente às relações do capitalismo. Olha o que ela está falando do contexto social. Olha o que ela está considerando: desigualdade social, capitalismo, não é isso? Políticas públicas, iniquidade social, necessidades humanas. Então fiquem atentos que esses são os termos que vão permeando a terapia ocupacional social. Ela fala o tempo todo ligado a isso, tá? Que é quando ela fala da questão, onde vem a questão das políticas públicas, da inclusão social, da vulnerabilidade social. Prestem atenção que quando eu estiver na prova falando e tiver casos clínicos na prova, vocês vão entender que esse sujeito tem uma realidade. E prestem atenção que essa realidade se aproxima do que a terapia ocupacional social trata. Não é? Que é um contexto de vulnerabilidade social, de exclusão social. É esse discurso que eu quero que vocês fiquem atentos. Estão sobrevivendo? Sobrevivemos. Então, esse aspecto macroestrutural precisa ser sempre considerado quando falamos da ação técnico-profissional, entre eles os terapeutas ocupacionais. É nesse contexto de exploração do capitalismo e a desigualdade estruturante que nós... Desigualdade estruturante, olha as frases. ...nas políticas públicas, como profissionais que atuam nas políticas públicas. E essas políticas são decididas a partir daquilo que é socialmente e politicamente reconhecido como necessidades humanas. Ou seja, quais são as necessidades dentro de um contexto social que merecem a atenção pública, a atenção de políticas e que terão em si proposições para intervenção sobre elas. E aí, para uma delas, a presença do terapeuta ocupacional. O que é importante é que nessa concepção do que são necessidades humanas, há vidas que importam mais do que outras. Há prioridades que se colocam dentro daquilo que é, naquele momento histórico social, como entendido, como coletivo, como político, que mereça o desenvolvimento da sociedade. Então, é nessa disputa sobre quais são as necessidades humanas que nós estamos pensando no trabalho do terapeuta ocupacional. E aí, então, sobre essa perspectiva, o conceito de políticas sociais, ele é central. E se ele é central, nós gostaríamos de assinalar aqui que para o terapeuta ocupacional, a política deve ser entendida como recurso da sua atuação técnico-profissional. A política como recurso de trabalho, de uma forma de lidar com a intervenção sobre o cotidiano dos sujeitos, o qual sempre deve ser cotidiano das suas dimensões individual, econômica e coletiva. É nessa conexão entre necessidades individuais, coletivas e institucionais que nós acreditamos que falar de política. Está ouvindo? Necessidades individuais, que mais? Coletivas e institucionais. Então,
Lembram que quando se falava da necessidade do sujeito, quando ele é só individualidade, passa do que ele demanda de necessidade. Mas quando fala em necessidade, que você amplia um campo para o institucional, para o individual e para os coletivos, aí é onde ela se figura, porque ela está o tempo todo transitando do macro para o individual, do individual para o macro, né? E nunca isoladamente. Sociais, participar enquanto profissional da arena de debates públicos é uma atuação técnica profissional a qual os terapeutas ocupacionais, independente da sua área de intervenção técnico-profissional, deveriam estar envolvidos. Bom, sob essa perspectiva, nós estamos então falando daquilo que pode ser chamado da terapia ocupacional no campo social ou da terapia ocupacional no contexto social. E o que essa discussão tem trazido? Nós temos visto um crescimento maior reconhecimento daquilo que vem sendo denominado como perspectivas críticas em terapia ocupacional. Perspectivas críticas. Elas partem da discussão do momento histórico da terapia ocupacional e sua vinculação muito forte com o modelo biomédico e a insuficiência do modelo biomédico para lidar com todas as demandas com as quais o terapeuta ocupacional trabalha. Importante assinalar que o modelo biomédico tem um histórico, uma relevância dentro da atuação profissional da terapia ocupacional, é parte que constitui aquilo que o terapeuta ocupacional faz na sociedade contemporânea, os problemas sobre os quais nos debruçamos, porém o modelo é insuficiente para todas as demandas às quais a gente lida, principalmente quando falamos sobre o contexto real de vida das pessoas, que não se resume a problemas médicos, a problemas de saúde, para os quais modelos destes poderiam contribuir. Então, quando a gente fala de perspectivas críticas na terapia ocupacional, eu creio que o primeiro posicionamento de grande relevância é crítica aqui, sobre o que estamos falando. E uma perspectiva crítica que se coloca muito forte é a crítica ao modelo biomédico. Sobre essa perspectiva, o que nós perguntamos é quais ações em terapia ocupacional, numa perspectiva crítica pública, quais os referenciais teóricos, metodológicos, nos quais nós baseamos para poder falar de uma intervenção, de uma ação técnica propriamente com uma perspectiva crítica. Evidentemente, porque essa resposta não é singular, nós temos diferentes referenciais, há uma pluralidade de questões ali colocadas, mas esse é um debate importante, onde a palavra crítica, por si só, não responde a determinadas questões, ela precisa ser qualificada. Partindo então desse princípio originário, vamos assim chamar, de uma crítica ao modelo biomédico e a uma certa tecnificação da vida social, nós colocamos a terapia ocupacional social certamente como uma das perspectivas críticas da terapia ocupacional, uma das perspectivas críticas que se situa sobre as atuações e ações no campo social e a qual se filia a um pensamento crítico social sobre as possibilidades de contribuição e ação do terapeuta ocupacional. Então, dentro desse campo, quando nós vamos pensar as especificidades da terapia ocupacional social, o que é que nos coloca dentro desse campo, mas também dentro de uma ação que cria um campo específico de ação profissional, uma das dimensões que nós colocamos como diferenciação é a questão da explicitação, da insuficiência e a inadequação dos modelos de saúde para lidar com as demandas sociais. E quando aqui eu assinalo a inadequação dos modelos de saúde, eu estou demarcando para além do modelo biomédico. Eu
eu estou remarcando que os próprios modelos mais progressistas, entre aspas, no campo da saúde, como as questões da promoção da saúde, os determinantes sociais de saúde, eles são de extrema relevância, porém eles são insuficientes para lidar com o campo social, com as demandas nas quais a centralidade da questão está na desigualdade social. Então, pensando sobre essa visão, uma característica crítica que a terapia ocupacional social adiciona ao debate do campo é que nós temos um rompimento com o modelo de saúde, com a ideia da terapia ocupacional apenas como profissional da saúde, para defender uma atuação social quando o cerne da discussão está na desigualdade social, nos elementos que impedem as pessoas dos seus fazeres, dos seus... Vocês viram aí que ela acabou de colocar como é importante? Ela está falando de uma crítica de um modelo biomédico, não só, mas a todos esses modelos, inclusive que vêm de promoção à saúde e tudo mais, eles começam a criticar. E essa terapia ocupacional social vem quando esses sujeitos têm demandas que vão demarcando o que é o impacto dela. Então, vocês fiquem atentos que ela vem trazendo, né, o tempo todo essa questão. Olha, a terapia ocupacional vai trabalhar com um tipo de clientela, com um tipo de sujeito, do social no coletivo, do individual ao coletivo, mas eles têm suas demandas. Esse modelo de terapia ocupacional social é a quebra do paradigma da nossa era? Sim. É. Se você... Não, chamam porque nós estamos... Depende, é porque assim, quando você vai falar disso, você tem que fazer um recorte. Por exemplo, quando o Morrison vai estar falando do resgate da terapia ocupacional, né? O paradigma da terapia ocupacional. E ele vai trazendo, dentro desse recorte do paradigma da terapia ocupacional, a questão social, que lá nos primórdios tinham essa preocupação também com os imigrantes, com as crianças que eram deixadas, que não tinham condições. Então, o que era que acontecia? Nesse momento, existe uma nova terapia ocupacional. Eles têm um discurso muito forte que traz essa questão da hegemonia da terapia ocupacional. Que é, será que todos os modelos que tem fora, americano, da América do Norte, precisamos seguir esses modelos? Ou nós somos capazes de termos uma crítica sobre esse modelo que chega até nós e não tem o que fazer, faz parte de nossa construção, um modelo biomédico, mas não dá conta de uma questão social mais ampla. Não dá. Né? E aí, essa terapia ocupacional social, ela amplia esse campo de atuação para o coletivo da terapia ocupacional. Não é que a gente nunca trabalhou com grupos, ou nunca trabalhou em comunidade, ou já foi para presídio, tudo. Nós já fizemos. Só que agora há um posicionamento teórico que está sendo construído para dizer, não é só criticar que aquilo só ataca sintoma, ou que só faz isso. E entenda, nós estamos fazendo uma construção de saber e de práticas que vão validar um campo social. Então, como nós temos o campo clínico, o campo social e o campo educacional, esse campo social, que antes vem bem da história, vai lá para a psiquiatria, vamos retomar, da psiquiatria começa o movimento da desinstitucionalização, não é isso? Dos hospitais psiquiátricos, que aí é um movimento que os teóricos que já estão dentro das instituições estão extremamente incomodados, porque eles ficam o tempo todo fazendo atividades para manter os caras dentro da própria instituição. Eu tenho que trazer a felicidade dele, mas sua felicidade não, é só dentro de 4 paredes. Aqui você tem que ser feliz aqui, não é lá fora. E aí se incomodava com a redemocratização, com a desinstitucionalização.
né, dos grandes hospitais psiquiátricos, projetos singulares, terapêuticos, né, residências, aí vai abrindo um campo que é de, opa, nós enquanto terapeutas ocupacionais, nós temos que também estar juntos nessa luta, porque nós estamos dentro desse sistema, nós não estamos fora do que está acontecendo no Brasil. Então, se nós estamos dentro de políticas públicas, né, de direitos, de cidadania, e no território que eu trabalho, como que eu vou ser alienada em relação a isso? Como se isso fosse do outro. Então, quando vem um grande conceito para dentro da área da saúde, que é o de multidisciplinar, interdisciplinar, que é um saber, quando fala política de humanização, não é para terapia ocupacional. A política de humanização, ela vem para todas as profissões. Então, o TO que vai trabalhar no social tem que entender de uma política de humanização. Saúde coletiva também. Tem que entender de saúde coletiva. Tem que entender de saúde coletiva, né? Então, o que vai acontecer com isso? Eles vão visitar a antropologia, a filosofia, mas principalmente sociologia, antropologia, vai entrar Paulo Freire, vão estudar Foucault, vão estudar Basaglia, vão estudar todo o referencial teórico, que é justamente um referencial teórico que é contra o capitalismo no sentido como normativa, como domínio, como controle. E aí, quando os TOs entendem que não dá para trabalhar isoladamente, que não dá conta, não dá. Você não dá conta. Você está trabalhando no território em que ele é um sujeito que tem uma deficiência ou tem qualquer problema, ele está lá inserido nesse contexto e não é só adoecimento físico, biológico, mas é a patologização, né, dessa questão da saúde, a patologização não é da saúde não, do social, patologização do social, que é quando a psiquiatria tenta medicar, né? E aí assim, tudo que vai acontecendo, o pessoal vai dando diagnóstico, mais diagnóstico, medicalizando, não é isso? Que é uma forma de adormecer o sofrimento. Diz. Eu acho que é interessante também frisar uma coisa que ela aponta, que a terapia ocupacional social não é apenas um campo de trabalho que ela pode ocupar, mas uma postura ética que a terapeutas ocupacionais, independente da área que trabalha, a terapia ocupacional social está propondo eles a terem. Essa visão ampliada das questões de processo de saúde das pessoas. Por exemplo, eu acho que isso ficou bem claro, deixa eu trazer exemplo que eu acompanhei no CAPS, uma época, que a gente tinha um adolescente que ele simplesmente parou de ir para os encontros lá do CAPS, e quando você trabalha no SUS tem uma coisa de busca ativa, você tem que saber porque o paciente tem um processo que ele não está indo. O agente comunitário de saúde que foi lá, foi simplesmente porque ele estava muito desnutrido, porque a família dele era de pobreza extrema, eles estavam vivendo à base de uma garrafa de óleo que tinha para 4 pessoas, e essa era a comida que eles tinham. Ele não estava com dinheiro nem condições de ir para o CAPS. Então, qual foi o cuidado inicial que eles fizeram com essa família? Todo o processo de cuidado no âmbito social, de assistência social, de serviço social, de busca de direito, de alimentação, de estadia, de habitação, para depois eles voltarem ao processo de ter um acompanhamento especializado no CAPS. Isso daí é uma visão ampliada de saúde, de entender que não adianta eu ficar só no sintoma, você não entende qual o contexto que a pessoa está vindo, né? Eu acho que ela deixa isso bem claro, de entender que não adianta a gente, quanto TO, olhar para uma ocupação isolada de um cotidiano, da realidade concreta das pessoas que nos buscam, porque a gente pode sugerir, inclusive, intervenções que não vão ser realizáveis. Que são muito mais para os TOs do que para o paciente. Exatamente. Por exemplo, hoje, agora, na hora do almoço, eu dei uma entrevista lá no Jornal do Povo, e vai estar saindo agora às 7 horas na televisão, não sei nem onde é, eu vou descobrir onde é. É um programa, né, velho, não sei o quê. Enfim, aí foi uma doutora Márcia, que é famosíssima, Alcântara, eu não a conhecia e ela me simpática, e nós começou um debate, né? E aí,
ela falando de exemplo de Lula, que era idoso, falou do exemplo, aí vai Pucci, aí eu trouxe o exemplo de Oscar Niemeyer, e fomos trazendo exemplo de homens, que os grandes homens hoje são velhos, que estão no domínio, né? E aí a moça que está entrevistando, ela vai e faz assim, tá, mas eles não são dele. Aí eu acho que não foi porque ela estava toda empoderada falando, né? E a repórter faz isso. Nem Lula, nenhum desses são modelos. Por que não são modelos? Né? Porque esses caras estão em outro. Lula está bem aos 80, porque tem um cardiologista que viaja com ele, tem um personal trainer, tem uma alimentação super balanceada, né? O cara tem todo um aparato que ele pode estar falando que aos 40... Hoje é assim. Que aos 40 anos ele dizer que tem 80, mas se sente 40, isso, aí eu falei que isso era desejo. Sim. Aí eu fiz tudo. Foi falar de saúde da sociedade. Mas o que a repórter que dizer, né, que ela vai me perguntar e a outra fala. Que é justamente, eu disse, eu não posso responsabilizar o idoso pelo seu envelhecimento, se eu não sei o recorte social dele. Por exemplo, eu posso estar dizendo assim, olha, você tem que se alimentar bem, você tem que ir para a academia, você tem que fazer isso. Aí o cara diz, ir para a academia, eu sou estivador. Eu tenho 60 anos e ainda levanto peso. Ou o cara pode chegar e dizer assim, saúde equilibrada, ou alimentação equilibrada, de que alimentação você está falando? De arroz? Café ao luxo? Entende? Então, não, se você não fizer, porque é multidimensional e não é só o idoso, todas as fases do ciclo da vida, na perspectiva do desenvolvimentista, para além do corpo e da mente, pensando no social, todo mundo está dentro dessas dimensões. Só que eu não posso ser acrítica a isso. Fazer de conta que isso não me pertence. E aí o que o Arthur está falando é essa convocação que esse movimento tem. É como ele diz assim, tanto que se você vê dentro desses modelos, ou dentro desse campo, você não vê muito modelo como modelo, ou um método como o de João Benetton. Tem aí de projeto de vida, né, de produção de vida. Eu não tenho domínio, vou estudar bastante agora, para conhecer mais um método, que eu achei bem interessante o que eu li, de produção de vida. E aí, o que acontece? Provavelmente vai desembarcar no social. São métodos que estão sendo criados, mas ninguém está criando um modelo. O americano adora um modelo. Cachota todo mundo dentro do modelo e siga. Ela veio para fazer a gente criar o senso crítico dentro da área da saúde? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente sair da ilusão de que está na área da saúde. Porque assim, saúde, né, hoje outra discussão da entrevista, que é saúde, né, ausência de doença, isso é uma perspectiva de paradigma da cura que mudou tudo de cuidado. Ok, mudamos já o paradigma, agora a vida que segue. Né? Então, quando você traz para terapia ocupacional, porque nós ficamos muito tempo, mas muito bons na área clínica, de excelência. E o social sempre foi ficando. E aí vem um grupo de terapeutas que começam, que a Gaye já cita no outro texto, que esse grupo de terapeutas, né, eles vão para os mestrados e para os doutorados, que são da área da antropologia e da sociologia, e é eles que vão começar a produzir conhecimento. Por quê? Porque estão dentro do SUS, dentro do SUAS, estão dentro de CAPS, de NASC, entendeu? E aí eles começam a ter que lidar com uma equipe imensa e tentar entender qual é o papel dele dentro daquela história. Porque não era só chegar lá e fazer atividade ou dar ocupações. Entende? Eu tinha que entender de onde ele estava vindo, qual era o território dele, o que é que o psicólogo estava fazendo, o que é que o médico tinha prescrito, o que era...
Então eu tinha que rodar dentro da equipe. Então, só ia funcionar o projeto se todo mundo tivesse envolvido e não sozinho. E durante muito tempo nós trabalhamos muito só. Então é um trabalhar conjunto, multidisciplinar, né? É um trabalho em equipe em que o social, né, a inclusão social, mas principalmente a inserção social, eu até discuti hoje na tese de doutorado, que foi uma teó, foi muito legal. Foi punk. Foi de 8 horas até meio-dia e eu fui a última a falar, dava pra morrer. Né? Para já. Levanta aqui essa Esse negocinho aqui. Gente, para aqui, descansa. Vou continuar, dá pra continuar mais um pouquinho? Eu tô achando ela tão boa, apesar da conta tá sofrendo aí. Mas, pra carregar a pilha do meu computador. E aí, gente, tem uma questão que foi bem interessante. Eu fui na discussão, eu esqueci que a mulher é formada às vezes. Aí eu trato ele como menino e ainda trato como aluno e monitor. Esqueço que eu estou diante do doutor. E aí tem uma questão, né, muito interessante que teve na discussão e que eu vinha falando para ela na tese, né? Porque assim, gente, quando você me manda ler um trabalho, por exemplo, eu vou participar de uma banca, eu vou para a banca. Eu não vou para lá para receber certificado que eu não preciso mais. Já deu, já fiz o que eu tenho que fazer. Então, quando eu vou, eu quero contribuir. Então, eu digo logo, eu não estou para lhe punir, eu estou para lhe afinar. Então, escute o que eu vou lhe dizer e você fique com isso e veja onde cada colocação minha faz sentido dentro do seu trabalho. E você resolve. Se você vai acatar o seu orientador ou não. Tranquilo. Ana Cléia deu um show na área da saúde coletiva, lá do Instituto de Comunidades Políticas. Não sei, Ana Cléia, não sabe tá? Né, aquela coisa toda. E eu fiquei com o método terapia ocupacional dinâmico, né, para fazer a leitura, e a Marilene na gestão. Fera. E no social, a Marilene é fera, né? E aí, quando eu vou entrar, eu disse para ela, preste atenção, você está falando de método com inclusão social. Juvenil não trabalha com inclusão social. Trabalha com inserção. Quando vocês estão falando do contexto social, ele vai estar falando dessa questão da exclusão social. O ambiente ele exclui. Então, quando o idoso sai na rua, que tem uma calçada e ele topa, e naquela calçada é tão alta que quando ele desce ele cai, ele vai começar a ter medo de sair para não levar uma queda da calçada. O ambiente exclui o sujeito da participação social dele. A violência da rua é tão grande naquela comunidade que os sujeitos começam a ficar trancados dentro de casa com medo de enfrentar a violência. Os imigrantes que estão ilegais não circulam porque têm medo de serem pegos e deportados. Entendem? Então, meninas de 14, 12 anos que foram sequestradas para o tráfico, que ficaram grávidas e depois são abandonadas, né? Ana Cléia sabe bem dessa realidade do trabalho. Coisas horríveis. Essas meninas se submetem, ficam grávidas, né? E aí os caras usam e vai pro grupo. Jogam elas no grupo. Então são coisas assim, pais que vendem filhas. Então a gente às vezes fica dentro do nosso mundo protegido. E aí, quando eu falo da exclusão social, eu preciso de políticas públicas que movam, que modifiquem, que obriguem o Estado, os equipamentos a acontecerem para que esse sujeito possa usufruir. Então, por exemplo, quando o Estatuto do Idoso obriga a gratuidade de cinema, de teatro e tudo, isso é uma forma de eu incluir o idoso, porque ele vai ter mais dinheiro, como só vai pagar 50%, ele tem mais chance de ser incluído pelo valor. Vocês entendem? Quando eu tenho gratuidade na relação ao ônibus na Rio Velho, eu estou dizendo que eu estou dando chance que mesmo que eu aposente um, ele possa pegar o ônibus dele lá. Mas eu ainda preciso ter hospitais com ala geriátrica, sempre geriátrica disponível para atender, dentro das UTI, nos acompanhamentos. Tudo isso é uma luta do meu campo que eu já não bom dia. Então, os terapeutas ocupacionais, e aí foi um momento muito interessante,
Porque aí ela fala inclusão, fala inserção. Espera aí, vamos entender aqui. A inserção social, que a Jo fala, é quando a gente trabalha nessa relação criada entre o sujeito, a atividade, o teó, e o terceiro, o quarto termo, que é a família e tudo mais, e aí ele vai se inserir socialmente. Ele não vai esperar pela inclusão social. Então, ela tem esse movimento. Eu não vou esperar que todo mundo vá cuidar de suas calçadas para que o idoso ande. O idoso vai ter que andar independente da calçada. Então, como é que nós vamos adaptar o sapato? Vai ter um andador. Eu crio situações porque não dá. Você vai... Se ele for esperar, coitado, ele morre e não consegue ver essas adaptações. Então... Quando eu for esperar que a sociedade entende que um adolescente psicótico precisa ir para o cinema, ele vai ficar velhinho e o cinema vai acabar a tela. Fiz acompanhamento na minha época. Então, para aprender a pegar a fila, vai lá para frente e todo mundo, eu fico lá atrás esperando. Quando chega lá, a moça vai para trás. Cara da frente, ei macho, sai daí, vai lá para trás. É a sua filha, que ele gritou, o cara tá aqui batendo, né? E me mandou lá para trás. Eu disse: isso se chama vida, isso se chama social. É assim que as pessoas vivem. Tenha paciência, porque ninguém tá nem aí se tu tá tendo paciência ou não de esperar essa fila. Você vai ter que aprender a esperar a fila. Vocês estão entendendo? Porque você só vai comprar se você pegar a fila. Entendeu? Então, quando eu faço esse movimento com o paciente, eu trago ele no contexto do real. Cinema, vamos pro cinema. Chega lá, estica os braços e bota as pernas na boca. Cadê a Deus que casa? O que é que eles fazem? Baixa os braços, desgraça. Aí mesmo ficar sempre gritando lá. Baixa, tira as pernas, filho do chulé matando. E aí eu pego e digo: oi, eu não lhe disse que não podia? Ai, sabe aquela mãe que diz: não vai que é perigoso, é a desgraça, vai. Acontece o que você acha que vai acontecer. Vai. Então, agora eu não aviso mais. Porque depois que eu faço, não, os filhos ainda avisam, os outros é que eu não estou mais passando. Porque agora eu aprendi, dentro do meu mestrado e doutorado, o processo da psicologia, né? É um processo que vocês têm que estar dizendo: estudem, mas vai chegar uma hora que é um processo. E quando o processo vai chegar em você? Quando você não conseguir tirar as notas que você deseja, quando você vai começando a aprender as oportunidades que a universidade vai trazendo, porque vai ser contabilizado nota, trabalho, não sei o que, você está sempre atrás. Mas porque eu tenho limitação? Não, porque é teu processo. E tudo bem também, é o teu processo. É o teu processo. Então hoje eu estou aprendendo os processos alheios, né? Trabalho o dia todo, estou com um cara de sonora dessa, nem virar a ver como eu, mas o que eu quero dizer, gente, é que quando você vai para colocar no social não quer saber. Meninas não querem saber. É igual a conta de luz. Eu não posso pagar minha conta de luz. Eu fico nos cuidos. Simples assim. Aí o que o brasileiro faz? Nós não podemos fazer gatos. Nós temos que fazer o sujeito entender as normas e as regras que exigem a convivência no social. Que lugar ele ocupa nesse social. Porque, gente, eu fico pensando, quando você pega um jovem, que, sabe, o cara pega um que vem lá, não sei da onde, vai para a universidade, trabalha o dia todo, ele vai para o mundo, né, volta nessa tudo, eu não estou longe não, né? Nós estamos aqui na sala, como um escasso. E se não tem um social que me dê uma oportunidade que favoreça, me desalenta. Você chega uma hora que a pessoa não sentido isso.
a proposta é isso. Então, esse social, mesmo que ele se mostre como ele se mostra, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu vou trabalhar a necessidade e o desejo, e o que é possível dentro daquela realidade. Agora, eu vou fazer da unha para manicure, e ela aqui vendo o que de TikTok, aí ela vira para mim e diz: meu filho disse que não quer faculdade, mãe não quer estudar. Eu vou ser um grande empresário. Tá bom? Ele vai ser um grande empresário, vai largar o estudo. Eu não tive primeiro estudar para ver alguma coisa, abrir mais a mente dele, para depois ele decidir ser um empresário, porque é como se empresário fosse uma carreira. Ele não tem noção do que é ser empresário. Eu herdei uma empresa, eu sei o que é ser empresário. Né? Então, é conta que o governo me estrangula, suga a minha alma. Então, são todas essas múltiplas realidades que a terapia ocupacional, né, na contemporaneidade, se articula. E acho engraçado que a Ana Clélia vindo assim. Eu acho tão interessante, Alcina, que tu só fala que tu é clínica. Não é porque o método terapia ocupacional clínico e tudo é. E quando tu termina de se apresentar numa banca dessa, o tanto que tu é social e tu não percebe o quanto que tu é. Não é? Eu disse porque eu não tenho a leitura densa que você tem no social. Eu não tenho. Ela disse, mas você tem uma leitura densa na clínica que eu não tenho. Então, quando ela faz isso, faz eu refletir o seguinte: o social está em tudo. O social está em tudo. O social está quando eu saio de dentro do meu consultório e fico com o meu paciente lá. Vamos lá, qual é o andar que você desce? Onde é que você aperta? P. Qual é o elevador? A. Aí nós vamos para o A. Onde é o P? Você vai descer para onde? Para o P. Qual é o elevador? O B. Vamos para o B. Treinando. Fica chamando o elevador. E aí depois eu vou acompanhando ele descendo, até ele chegar na recepção e esperar o carro. Eu saí de dentro do consultório e fui. Eu levei ele para Paris. Não. Mas só chegar, a filha que eu estava estressada para poder pegar, está aprendendo a ficar, sabe que vai ficar num determinado momento, que não sai, segurança já sabem também. Então assim, mas dá uma autonomia. Dá uma autonomia, chamando de autonomia, de possibilidade de perspectivas, né? Ai, Jesus. Vamos? Possamos continuamos em função do seu lugar. Estou frustrada. Portanto, esse debate nos coloca aqui uma primeira questão importante. A dimensão crítica se coloca para toda a terapia ocupacional, sendo que a dimensão no contexto, o campo social, está presente para toda a terapia ocupacional. A terapia ocupacional social integra esse debate, porém tensiona a ele na medida em que ela discute a insuficiência no campo da saúde. E quando nós falamos na busca da consolidação do campo científico, do lugar social de um novo campo, é muito importante falar com os alunos sobre a questão da disputa de espaços para a legitimidade de diferentes capitais onde poderes estão envolvidos. Então, creio que nesse debate envolvendo a terapia ocupacional social representa toda a terapia ocupacional ou ela é um campo específico, não dá para nós desassociarmos essa discussão da disputa por espaços, da legitimidade acadêmico-científica dentro dos campos de aplicação. E dentro desse debate, nós aqui defendemos a terapia ocupacional social como uma sub-área da terapia ocupacional, o que significa dizer que há especificidades, há ações próprias em terapia ocupacional com referenciais sociais na busca de promoção de ações pela participação em
sujeitos que tenham como cerne os seus impedimentos para a vida social a partir das iniquidades, das desigualdades sociais que se colocam. Portanto, falar em terapia ocupacional social significa colocar em foco sujeitos individuais e coletivos a partir da sua posição social. E com isso, pensar em estratégias de lidar com o cotidiano dessas pessoas, entendendo o terapeuta ocupacional como alguém que pode buscar criar estratégias conjuntas com esses sujeitos pela ampliação de oportunidades. Aqui eu elenco alguns pontos relacionados àquilo que são princípios relevantes para a terapia ocupacional social, sem desenvolvê-las, mas como marcadores importantes para falar de uma ação em terapia ocupacional social. Então, se pensarmos sobre a articulação entre o micro e o macro social, ou seja, a impossibilidade da leitura de uma realidade social sem a articulação com a posição social, com o lugar social que esses sujeitos representam, compõem, pertencem. A questão dos cotidianos, onde o acontece, e as possibilidades e impossibilidades ali colocadas. A necessidade do desenvolvimento de tecnologias sociais de cuidado, compreendendo que há muitas formas de ofertar cuidado sob uma perspectiva social e a complexidade que se tem em torno dessa oferta, dessa ação que requer metodologias próprias e criativas para o trabalho com esse campo. E assinalando que o papel técnico, o papel profissional, não se desenvolve em um momento da direção política. É nessa articulação entre o técnico, o ético e o político que se dão as ações e as proposições no campo da terapia ocupacional e social. Porém, eu creio que fica uma questão, né? Por que é a partir de uma perspectiva social que nós estamos insistindo em falar do trabalho do terapeuta ocupacional com determinadas problemáticas, com determinadas situações contemporâneas, como a questão dos moradores de rua, a questão do trabalho com os imigrantes, o trabalho com jovens em periferias, ações pela permanência de estudantes na escola, principalmente na escola pública, o trabalho com o sistema carcerário. Por que nós estamos dizendo que é a partir de uma perspectiva social que esses trabalhos devem ocorrer? Além, evidentemente, de alguns trabalhos comunitários e ações sobre a perspectiva das pessoas com deficiência, com transtorno mental, ou a questão comunitária associada à sua condição de saúde. Uma primeira resposta a essa pergunta é essa dimensão que eu venho colocando sobre a insuficiência do modelo de saúde, a insuficiência de trabalho sobre uma perspectiva, mesmo que mais ampliada e socializada da saúde, na medida em que o cerne da questão aqui é a iniquidade social. Lidar com a iniquidade social a partir de respostas da saúde é a criação de uma individualização da saúde. E algo que nós vemos de forma muito forte é essa tendência contemporânea sobre a individualização das questões sociais e uma consequente medicalização da vida social. Medicalização da vida social. A compreensão da estruturação de uma sociedade que é as questões que se passam e que são, na verdade, sociais. Elas se encontram, na verdade, com o escopo da sociedade e do seu funcionamento. Trazendo aqui um pouco para falar sobre algumas confusões bem intencionadas da prática profissional, onde muitas vezes nós tratamos de uma dimensão individualizada do sofrimento daquele sujeito, porém do sofrimento social. E que sem lidar com a dimensão social deste sofrimento significa individualizar, culpabilizar, medicalizar, no sentido de patologizar aquilo que se coloca. Nós seríamos, evidentemente,
e gênero como um elemento essencial e contemporâneo para se falar dos debates da terapia ocupacional social, a dimensão do Estado e da cidadania, entendendo que a inclusão das discussões sobre direitos humanos e direitos sociais, o acesso às políticas sociais, o trabalho do terapeuta ocupacional. Porém, o nosso enfoque aqui nesse momento foi enfocar o debate sobre a questão da terapia ocupacional no campo social, no contexto social e a terapia ocupacional social, pensando que esse debate fortalece uma visão crítica para toda a terapia ocupacional. Ou seja, quanto mais falarmos sobre o contexto da realidade, o lugar social ocupado pelos sujeitos individuais, coletivos, comunidades com as quais trabalhamos, mais estamos falando sobre uma dimensão crítica, uma dimensão implicada da terapia ocupacional. Isso é absolutamente necessário e a terapia ocupacional social é parte disso. Porém, na nossa visão, fazer esse debate nos fortalece também a fazer a discussão da especificidade da terapia ocupacional social, na compreensão de que há referenciais próprios que se justificam para o trabalho no campo social, na sua especificidade de atuação e de intervenção que se direcione sobre as atividades sociais e as possibilidades, considerando sempre os limites da sociedade que vivemos, que o terapeuta ocupacional possa ter uma busca por criação de estratégias, de opções, de liberdades para a vida social, que é tão justa e desigual. Muito obrigada, thank you so much. Graças a todas e todas, e espero que possamos continuar. Não agradecer não, debates contemporâneos. Ela passou aí. Social. Ela é legal, né? É muito boa. Ela é muito boa. Da CD a luz, que eu vou só salvar aqui as placas. Meu trabalho é fácil porque eu gosto de brilhar. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo sujando tudo que preciso fazer uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para fazer. Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente no campo de iniciação para que a inteligência artificial faça os próximos passos. Coloco meus Quer que a gente quer sentar aqui, Priscila? Vamos já embora. Cadê esse? Já fez na sala? Já fez. Sim, na sala. Da aurícula já. Só assinar essa lista. Bora lá. Vamos fechar com a prova. Vamos ver se você responder. Se souber, você não vai A modesta. Sim. Sabe quando você tem assim, a sensação de dever? Peraí. Sabe quando você Farinha tem amassada nas costas. Eu vou dizer que tem que furar mais orelha. Relaxa também. Peraí. Eles trabalham muito com essa questão da população alta. E eles vão estar trazendo o conceito de cotidiano. Né? Um cotidiano que é marcado, atravessado por todas essas questões sociais. Então não tem como você trabalhar um cotidiano de uma pessoa descolado da cultura, da história, do social. Porque se eu fizer o descolamento, o entendimento desse cotidiano, eu faço descolamento do sujeito com o social. E ele é implicado. Ir ao cinema faz, por exemplo, assistir Netflix, eu faço parte do meu cotidiano. Mas ir ao cinema com meus filhos, e jantar com eles, e não sei o que, mais isso e aquilo. Né?
me lembrei que a mulher de 80 anos estava assim, a doutora Márcia emprestada dela. Então, vou dividir aqui para praia, aos 80 anos eu estou namorando, né? Aí eu disse, então eu tenho um jeito, né? Eu vou ter solução. E aí, o que acontece? Quando você pensa nisso, é essa tendência de pensamento ainda muito positivista nosso, muito ligada a uma ciência positivista quantitativa, que a tendência nossa é o campo social, então ele é diferente daqui, que é diferente daqui, que é diferente. Em que nós estamos no campo social, ele veio à tona para dizer o social está em tudo e ele vai estar, como é que se diz, nós temos que olhar para isso. Só que tem determinadas especificidades desse campo que quem for trabalhar com essas comunidades, com essas populações, precisam ter uma formação mais aprofundada nisso. Velhos, todos nós iremos ser, mas para trabalhar com idoso eu tenho que ter um conhecimento também de gerontologia, ter um conhecimento mais aprofundado do que é ser velho e o que é um processo de envelhecimento, são multidimensionalidade, porque senão eu faço só recortar TO nele. Eu entro para PDTO, aí eu vou só para a memória dele. Para a memória. Na reabilitação cognitiva, funcional, que eu sou indicada, fica na clínica, né? Eles só entendem isso, né? Aí eu, pode deixar comigo. E aí, mas não é isso. Né? Eu estou ligada no aniversário, eu estou ligada no não sei de quê, eu estou ligada no que está sendo feito em casa, eu estou o tempo todo conectada. Então, olha a observação do TO. Então, isso, né, nos tira de ficar o tempo todo nesse campo da fragmentação. Então, eu tenho um estudo maior, né, da gerontologia que faz eu olhar o idoso com várias perspectivas e minha atuação é como terapeuta ocupacional. E muita gente vai fazer o curso de gerontologia, a primeira coisa que diz é: eu vou poder atender? Eu disse, não. Eu não vou poder atender como gerontólogo. Eu disse, primeiro que isso aqui é uma especialização, graduação já existe. E atendimento clínico não é esta formação, você não vai poder atender. E o que eu vou poder fazer? Você é o nutricionista, você vai continuar sendo nutricionista. Só que agora você vai entender por que um idoso não consegue comer o cuscuz. Ou por que você morre naquela dieta maravilhosa e o cara só quer comer cuscuz. Porque o cuscuz tem a ver com a infância. E a memória dele está remetendo ele o tempo todo na infância. Então é isso que ele consegue resgatar pelo que ele lembra. Então o dia todo ele só pede cuscuz. Você vai dar cuscuz? Só cuscuz? Ou você vai ignorar também a repetição que tem no lugar? Né? Então eu disse assim, você pode trabalhar com consultoria, você pode, porque a gente tem uma disciplina de gestão, você vai poder olhar para o ambiente, identificar, você vai abrir, sabe o que é ampliar teu leque, você vai fazer isso aqui para a velhice e envelhecer. Mas você não vai deixar de ser pobre. Nunca. Né? Então, eu abarco, que é o que a Jo chama, todos esses outros conhecimentos e recursos, porque eles entram e saem da clínica. Por exemplo, gerontologia pode ser um recurso que eu vou precisar em dado momento. O conhecimento da reabilitação cognitiva pode entrar e pode sair. Mas também o conhecimento, por exemplo, do mindfulness pode entrar e pode sair. O conhecimento sobre Snozland pode entrar e pode sair. Então, há várias técnicas que entram e que saem, porque depende de cada paciente, depende da relação e assim vai. E assim eu vou ter que aprender tudo? Não. A cada paciente vai ter uma possibilidade com ele. Você vai ter que escutar, olhar, observar diagnóstico situacional. Criar um diagnóstico para você elaborar, ter um raciocínio para elaborar hipótese. Estou falando dentro do método, viu? Porque fora do método você vai criar objetivo, meta. E assim que você trabalha na reabilitação, com os objetivos, tudo que você vai, quanto tempo eu vou dar alta, quais são as metas e tudo bem. Mas eu estou aqui nesse método, então eu disse, é esse. Mas só que no método da Jo Benetton, ela diz, tá, quando você conhece ele, que você avalia, escuta todo mundo, você avalia o paciente, aí você tem hipótese. Esse cara não come por conta disso. Esse menino não namora, não sai para namorar, porque tem uma mãe que segura este menino.
né? Esse menino é o tempo todo com pessoas mais velhas porque está com ausência do pai. Ou esse menino não veste a roupa porque a mãe só falta vestir, o menino não consegue escolher nada. Porque a mãe já vem com a roupa pronta, já vem com a pasta na escova. O idoso, de repente, não come mais. Por que o idoso não come? Porque um belo dia a filha achou que deveria bater tudo liquidificado e virar aquela bola verde. Aí o idoso está agora com um problema de inapetência. Não tem idoso não. Etiqueta tem não. Você come isso aqui, daqui a pouco vão te dar uma bororoba verde para comer, tá com espinafre dentro para matar ainda. Né? Então, esse olhar, esses contextos é que vão determinando. Por exemplo, vocês já falaram nesse caso, eu atendi um paciente que a gente fez várias e várias atividades e, por final, o grande desejo é descobrir pedra sabão. Eu já falei nesse caso? Não. Então, não sei se já falei. Então, quando ele vai esculpir a pedra sabão, eu não sei esculpir pedra sabão. Mas eu sei trabalhar com argila. Então, começou com argila e esculpir em argila. Quando ele estava bem seguro e preparado, foi chamado um professor de ofício que veio para o consultório, veio dar as aulas, nós experimentamos e a partir daí foi se estabelecida a confiança com o professor e foi fazer pedra-sabão para se profissionalizar aquele som. Vocês estão entendendo? Eu não precisei ter expert em pedra-sabão, mas eu fui estudar como era que eu deveria chegar à prova. Jo Benetton era do tipo que ela passava na parede e ela dizia branco, duas pitadas talvez de cinza, não sei, essa madeira, será? Carvalho não, essa madeira aqui é. Você não tem noção. Tudo, você imaginar a atividade que ele falava, ela ia para cima. Então, era do repertório da atividade. Elciano, eu tenho que aprender crochê. Você gosta de crochê? Não. Então você não é obrigado a aprender crochê. Você vai ter que saber o número das agulhas, saber o tipo de linha. Se sua paciente, pelo menos a trancinha, porque a única atividade que ela quer fazer é crochê, minha filha, te vira nos 30. Vai no YouTube. Ponto baixo. Como eu vou. Vai? É direto. Eu faço crochê, tudo, calagaço, trabalho com esmina, tudo isso que você me obrigou a aprender. Eu nunca fiz um curso de pintura na minha vida. Eu aprendi a pintar dentro do laboratório do jogo. 2 horas copiando uma obra. Quem disse que eu conseguia pintar o céu? João Benetton vai passando, pegou o paninho que eu estava limpando os pincéis, empurrou. Tacou dentro da água, chegou na minha tela, olhou e disse, seu céu é esse aqui. Saiu pintando. Aí eu olhei pro Ricardo voltando, quase que chamando o nome agora, é o céu. Aproveite as cores, preste atenção no que está na sua frente, você vai caindo. Então é porque tudo, preste atenção, está na sua frente, olhe isso, olha aquilo. Olha o movimento, o tempo todo. Então você chama, nós somos chamados de terapeutas ativos, né? Aqueles que estão muito ativos, que fazem tudo mais. Elciana, como eu vou aprender essas atividades? Vocês vão ter um laboratório de recursos, né? Isso eu que dou. Então, a disciplina, vou dar a disciplina no site base filosófica, do outro professor, os diálogos com tudo, que eu estou falando, e eu vou para recursos por 4 semestres no laboratório da universidade. Se Deus quiser, vou tentar a primeira turma, coitados, que se diz que são experimentos, vou aplicar um método, a trilha associativa durante o semestre todo, vocês fazem uma atividade na análise. Aproveita o campo. O dia que eu decidi sair do curso. Vai nada, vai chegar na piscina. Aí nós temos você então eu. Vamos só ver aqui a questão. Vamos ver a questão para ele finalizar a prova. Tá aí, ó. João é uma criança de 10 anos que. Agora eu vou escutar aqui. João é uma criança de 10 anos que vive com sua avó materna em uma ocupação urbana na periferia de uma grande cidade. Sua mãe foi vítima de feminicídio e o pai é suicídio. A avó aposentada cuida sozinha de João
e de mais 2 netos. A família vive em condições precárias, com dificuldade de acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. João apresenta dificuldades escolares, comportamento agressivo na escola e relatos de tristeza constante. Encaminhado ao serviço de saúde mental infanto-juvenil, suspeita de transtorno de conduta, João passa a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. A terapeuta ocupacional inserida no serviço propõe a construção de um projeto terapêutico singular, centrado na escuta e nas atividades significativas, respeitando o território, a história de vida e a subjetividade de João. Tá? Com base em uma abordagem da terapia ocupacional social, a profissional recusa uma visão reducionista centrada apenas no diagnóstico clínico e propõe, junto à escola, à comunidade e à família, intervenções intersetoriais que consideram os direitos sociais e ampliação da rede de suporte social da criança. Isto aqui é uma descrição de um caso da terapia ocupacional social. Análise da seguinte situação. A equipe de saúde mental considera o diagnóstico de transtorno de conduta como central no cuidado da criança. No entanto, a terapeuta ocupacional propõe a construção de um projeto terapêutico singular, direcionado para ele, que leva em conta o contexto territorial, as experiências de perda e a precariedade das redes de apoio vivenciada por João. Com base nesse referencial, qual é o fundamento que justifica a escolha metodológica da terapia ocupacional? Primeiro, a prioridade da prática clínica baseada em protocolos individuais e disciplinares, sabe que essa questão está certa? Não. A neutralidade do cuidado centrada exclusivamente na conduta da criança seria a resposta certa? Não. A centralidade da subjetividade das determinações sociais no processo de cuidado pode ser considerado correto? Quem concorda? A medicalização dos sofrimentos sociais como forma de organizar fluxos de atendimento seria essa? Não. Então seria a letra C. Vocês estão entendendo como é difícil quando vocês começam a entender o vocabulário, os conceitos e o que está por trás? Vocês não sabem nada da metade do que está escrito. Não, está anotando aqui. Vocês não sabem o projeto singular terapêutico, isso aí eu na neutralidade. Vocês não sabem, mas uma coisa vocês conseguiram aprender. O que foi? Centralidade da subjetividade, que o sujeito sente, o que é dele. E das determinações sociais, e todos os determinantes sociais no processo de cuidado. O que é o projeto terapêutico singular? Ele é desenvolvido não só por terapeuta ocupacional, é desenvolvido como todo na área da saúde. É quando você monta um projeto com a equipe direcionada exclusivamente para o paciente, para aquele caso clínico. Pode ser que tenha uma definição mais, tem aí uma definição mais sustentável, dá para procurar. Mas se não é isso, O projeto singular, o singular, gente, quem fala de singular, fala de subjetividade. É algo que vem muito do pessoal da psicanálise, Então, quando o singular do sujeito é algo que vai ser feito próprio, para a demanda própria do sujeito. Professora, só acrescenta que é um projeto centrado na pessoa e na família. Pronto. Então, se poderíamos colocar a mais, e geralmente é feito por equipe, e a família entra porque a questão é social, então não pode ser singular só o sujeito, Tem que ter o entorno. É um reflexo do projeto. Questão 2, vamos ver quem acerta. Considerando a proposta de trabalho com atividade significativa, no caso de João, avaliar a afirmativa a seguir. Segundo Bárbara, na terapia ocupacional social, as atividades não são meios neutros de reabilitação, mas sim práticas sociais carregadas de sentido, com potência característica, para revelar histórias, afetos e desigualdades. Nesse contexto, qual seria a finalidade da atividade proposta pela terapeuta ocupacional no cuidado animal? Promover a adaptação do comportamento agressivo por meio de atividades motoras e repetitivas, padronizar o desempenho ocupacional de João com base em normas escolares, favorecer a emergência da subjetividade de João e sua inscrição simbólica no território,
Substituir o atendimento intensivo por prato exclusivamente ocupacionais? Não. Porque tem que ter o atendimento, ele está dentro do social de trabalho. Né? Outra. O conceito de atividade na TO social está relacionado a protocolos terapêuticos fixos e padronizados? Não. A reabilitação exclusivamente física? A mediação cultural e a expressão da história de vida e da subjetividade? Sim. Diagnóstico de doenças mentais? Não. Se alguém já se sente, né? Eu mesmo embora. Coloque mais 10. Que mais? Que mais? Isso aqui tá muito. Questão aberta. Como a terapia ocupacional, ao reconhecer as condições sociais, históricas e culturais da vida de João, pode contribuir para práticas de cuidados mais efetivas e emancipadoras. Aí, gente, leu com calma. Como a terapia ocupacional. Leu com calma. Precisa de raciocínio. Pode contribuir para práticas de cuidados mais efetivas e emancipadoras. Obrigada. Por que eu precisaria conhecer condições sociais? Volta só lá no histórico dele. Hein? Só pode voltar só no histórico dele. A partir do histórico isso, a partir do histórico de vida dele, né? É porque fala do relato meio onde ele vive, Situações precárias. as situações, aí o relato de pai ausente, então a gente não sabe como ele criou essa figura de autoridade paterna. E tem alguma coisa com a mãe dele que eu não lembro. A mãe dele morreu. E ele é criado pela avó. Pronto. E mais dois, né? Então ele já tem um sentimento de exclusão. Então, talvez. E assumir A resposta social. Presta atenção às perguntas. Olha, eu pensei. Eu dei a resposta, que agora eu tenho que focar nisso. Acabei de dar a resposta minha aqui. Ampliação da rede de suporte dele. Só tem avó. E tem 2 netos, vive em situação de precariedade. Então, ver essa questão da dimensão social é a possibilidade da ampliação de redes de suporte sociais, né? Olha aqui outra coisa, uma visão. Aí, você propõe junto à escola, a comunidade e a família intervenções intersetoriais, porque vai ser a escola, a comunidade e a família que vai considerar seus direitos sociais e a ampliação, né? O que mais? E a questão cultural, histórica dele. Quando você conhece a história de vida desse sujeito, o terapeuta ocupacional pode direcionar o quê? As suas atividades, direcionar o fazer de acordo com o repertório ocupacional dele, da história de vida dele, da cultura dele. E aí, isso faz com que ela amplie, levar isso para os outros profissionais para poder ampliar essa inserção social dele, ampliar essa rede social dele. É muito difícil a prova? Vai ser desse jeito, Vai ser assim? Fácil assim, não vou lá para poder dormir o jornal todo e elaborar não. Vai ser bem fácil. Se botar isso daí, né? Eu faço, boto logo essa daí. Bote logo. Minha professora que vai corrigir, professora pública vai corrigir as provas do menino. Estava vendo esse vídeo, acho tão engraçado, ela vai corrigir as provas das crianças e eu lá vou ficar com esse meu, passa logo tudo. Alguém tem um envelope? Bom, quem não entregou, entrega hoje. Pode ficar, eu vou fazer o que com isso aí? Eu imprimi 10 sem querer. Tio, o que é isso? Tio, o que é isso? Como é que é? Dia 3 tem prova de prática. Eu descobri aos 52 anos. É, a senhora é mala, eu fiquei sabendo.
Foi para quem sabe. Mas é maluco, se não for devagar, não veio no meio. Eu perguntei agora. Ela disse que Vai ver. Mais de 2 outros anos, né? Só. podia dar uma prova não. Só sociedade, né? Quem for apresentar? Todo mundo? É, outra turma. A outra turma vai gravar um vídeo, não? Não tem alta, não mais. Eu acho que eu estou na função errada na vida. Não? Eu devia estar lá na ONU. Também acho. Com o povo se matando. Nem da Patrícia. Não, ela ela não faz mundial. Eita, povo difícil de coisa. Então, a humanidade está intolerante. Nossa Senhora. E hoje no mês? Quanto é vocês? Hoje são 6, né? 6? Por que apareceu? Não. Diga aí. É. Eu vi você. Eu te vi lá no CC, seu filho é aquele rapaz mesmo. É o horário que ela tinha. Você tá dentro do Tu tá horário. lá no CC conversando? Nota no papel, tá fazendo partido. Tá trabalhando. Gente, aguardem Arthur. Ele vai fazer uma revisão com vocês. Vai. Cadê? Domingo. Então, Arthur vai fazer a revisão. Vamos para a região do Arthur. E aí outra coisa, eu devo até quinta-feira estar dizendo se a prova vai ser ou na terça ou na quarta-feira. Você vai ter um problema? Que é na quarta, é? Aí a prova teria que ser na terça, né? Então, gente, vamos fazer, vou tentar de tudo para a prova ser terça-feira, viu? E também já sair de férias, né? Depois vocês vão fazer só para pegar a nova. Vamos Fica bem aqui dentro, ó. No finalzinho desse. Aí eu vou colocar o pontozinho da ansiedade. Viu? Não tem Não, aí. aí vocês, aí não pode as provas. Tu fica sempre fazendo todo momento, qualquer momento que você quiser. Sempre esse as momento. notas, olhar a prova e vocês. Ele vai dar 7 dias. Mesmo que caia, os outros vão ficar mal. Essa área ainda tem hoje. Até dia 10 ela tem que estar no sistema. Geralmente, Pode tomar banho, aquele é microfone, aí todo tempo que você lembrar, passa sempre uma saída pra... Pronto, é só nessa. Tu que é da coluna, é... Sandra, tu entregou o trabalho? Cheguei. Deixa eu fazer daqui. Do mesmo jeito você vai fazer a estimulação. Vou botar todinha pra Dia 4 é a última prova de... Aí depois, só que é até dia 10. Aí depois, geralmente, tem alguma prova, isso marca com vocês, tem o cóccix, a lombar, é tudo pertinho. Cóccix, a lombar, aí tem cerebral. Não, não fez não, acho que ela vai... Aí é onde eu junto. Tá. A senhora vai escolher isso? Tem um negócio agora, tá tentando me escrever, que ele tem os magnéticos, que ele trabalha com os magnéticos, e eu tava querendo ver se eu comprar só uma... A média geral, você Sim. Mas você tirou 4 e na outra você tirou quanto? 3 e quanto você tirou na outra? É porque a tua média da P3 tem que ser somada. Somando ela, tem que ser igual ou superior a 5, entendeu? Dependendo, mas isso se a sua Para você ir para a V3. isso se a sua V1 e a V3 tiver sido igual ou superior a 5. Entendeu? Vamos supor, você fez a sua nota da média da V1 e a V3, você somando, dividindo elas duas, ficou com 5. Então você vai ter que tirar uma nota na V3, que somando com esse 5 e multiplicando. As 3 que eu coloquei, tem da do rins aqui dentro. E esse aqui eu vou de todo, só estimulando. Sempre tentando fechar os microfones, porque esse da onde tem a coluna é mais difícil. Gente, até terça na prova. Eu queria pagar.
Cecília. Sobrou. Cecília, vem fazer logo. Não, tu vai fazer em mim primeiro. Pois anda. Fica aí, entendeu? Peraí, deixa eu fazer logo dela aqui. Se acalme. Vai fazer não, tu? Quer o quê? É. Até 6, Sarinha. Tem prova. Tchau, Maria. Olha que essa prova, não sabe o que quer ser. Esse ponto que eu vou colocar no tiro, esses 3 pontos principais, que é que são fundamentais, que ele faz um equilíbrio. Ele faz um equilíbrio na ajuda que melhore tipo assim, a relação entre o cérebro e o corpo, sabe? Que esse é chamado. E aí ela passou muito mal. E aí a professora pegou e disse que não tinha o que fazer. Vai fechar a porta. Bonitinha, né? Nunca achei ela caixa no Aqui é um ponto que tem um papel importante na vitalidade da energia e do organismo, né? Ele tem o controle do medo e da segurança. Sai sozinho. Não, nos 7 dias. Aí esse outro ponto, que ele fica bem aqui dentro. Não uma chance, ela tem que correr e olhar a prova. Tá vendo? Mas a vez vai ter quem não fez, quem não... vai ter segunda chamada. Vai, deixa eu só botar aqui uma leitura. Não, AB2. Ah, que isso? Olha, esse ponto que eu vou colocar assim, ansiedade. Cansaço. Tem uma ansiedade. No dia que eu fui trabalhar na caixa, todo mundo adquiriu ansiedade. Verdade? Sério? Aí fica estimulando, dura 7 dias. Assim, ó, com a bolinha. Sempre mexendo com a bolinha. Movimentos circulares. Ansiedade? Ela acha que vai entrar. Mas já chega da pena. No dedo. Isso também ataca. Ansiedade, ó. Fica descansando, né? Pronto. Fere. Eu acho que A professora vai fechar a porta. Eu vou fazer uma pausa. Agora falta de estudar. A professora vai fechar a porta. necessidade de estar. Eu tenho 3 horas para falar com E que também não tinha nada a ver com a monitoria. Tá bom, então tem 3 horas para falar com isso. AB2. Bora, menina. Peraí, professor, só um minutinho. Estou fazendo a E o que terapia é que aqui você está mesmo. fazendo na orelha? Pra quê? É para ansiedade, para... Não tem uma para relaxar, não? Vai, relaxar. Isso não dói, não. Dói não. Fazer. É porque essa antigamente era paciente. Jéssica, eu não tenho um lugar mais certo para tirar mais. Pronto, Quando a senhora diz assim que o psicólogo ele vai ouvir, vai tentar resolver. Vai tentar entender, né? Não, quando a gente vai, não só Dura, viu? Dura 7 dias, você deixa ele, vai sempre fica estirar. só mais um canto. Fica assim, eu vou Nesse aqui de cima, eu vou botar 4. Na Vivi ali eu botei, na coluna dela todinha também, porque ela tá... negócio de luciano. Você tem uma abordagem. Sexta-feira eu vou para a medicina veterinária lá. Ou indiano, que for, Esse aqui, ou vai entender o intensivo. ele é um dos mais É relaxantes. aqui. Que ele é do sistema Entendeu? A não simpático. ser que ele faça aqui. Ele prepara o corpo, aí ele afeta também o sistema Você vai para parasimpático. interdisciplinaridade. Todo Aí você ninguém é vai ninguém. ficar sempre estimulando. Pega qualquer Mas, no dedo geral, aqui, se entra tem aqui, formação você de TCC, vai dar para entrar. terapia cognitivo-comportamental, quando o paciente chegar lá, você vai ensinar, criar metas dentro da terapia, dentro do comportamento.
comportamento, qual é a crença, qual é o valor. Esse aqui é o Eu não consigo só entender isso. Eu tenho que fazer ele lá, mudar o hábito, a rotina, encontrar mecanismos, estratégia, e só ir pra dentro da casa, ver com ele como é que agora, eu só vou fazer isso se estiver interferindo, não fazer dele, por exemplo, profissional, Aí você fica estimulando, vai aí. Vai dar um soninho, vai dar um Sério? Sério. Dá tempo de eu chegar em casa? Dá. Eu tô no volante. A Sara foi que disse que não deu, quase não dava tempo para ela chegar em casa, deu também certo. O psicólogo escolheu o vício, o trauma e tentar se entender junto com o paciente e a gente enfrentar. Vamos sentindo a pessoa. Não, ele vai rápido, isso não me interessa. O próprio sujeito É uma questão de mais cansaço, né? Ele vai trabalhar anos e anos com ele para ele entender o próprio problema. Né? Mas quando você faz um trabalho ocupacional, eu não vou ficar no mundo mental, do entendimento. Vou botar os 3 pontos principais da... Eu sou ação. Ó, leia aqui, os 3 pontos principais, leia aí, pra você ver como é ótimo. Pelo pensamento apenas, né? Pelo entendimento. Foi o que fiz para poder falar. Para fazer, eu tenho que entender o seu objetivo, eu tenho que entender. Sim, eu entendo tudo isso no mestrado em psicologia. Mas eu não Esse aqui é o primeiro. Agora o eu não estou primeiro é esse aqui. tentando que ele tenha o consciente dele, a relação dele com a mãe dele, com o pai dele. Eu quero saber assim, tá, meu amor, agora toda essa história vai participar. Esse aqui que eu tô colocando. Eu tenho uma relação Esses 3 pontos chamados vai fazer. e vamos sair dessa melhor disso, muita coisa para quebrar esse padrão, porque você consegue fazer outras coisas. Aí você vai E eficaz. deixa eu ver o que eu vou fazer, não pensar. Que é da ansiedade, Não sou. Sandra, tu tem certeza que eu vou entregar 1000 reis a você? Assim, ó, é um adesivozinho. É o micropólio. Como é que fica? O micropóliozinho. Dá nem pra Pontos estimulantes. Esse aqui é o da ansiedade. Eu sempre coloco que eu sei que isso aqui já é mundial. É um modo. Mas para dormir, para relaxar, Esse tem? da ansiedade. Melhora? Tem o do rins, que é esses 3 pontos principais. Ontem eu ia falar isso aqui, pronto. Eu copiei, eu digo, vou copiar, porque na hora eu tenho que saber falar alguma coisa. Já vendeu, já recebeu, partiu. Eu ainda vou fazer uma... As pessoas têm orelha desse tamanho. E é uma lua e uma normal. Ei, aí você imprime, sabe? Passar a vida toda dormindo depois é assim, ó. Tem que estimular. Se no momento que você, qualquer momento, tá? Vou pegar aqui na minha orelha, pronto, na ansiedade. Quanto tempo eu fico? 7 dias. 7 dias. Se for 7 daqui a 7 dias, eu não vai não. 7 dias o quê? Daqui a quarta-feira, próxima quarta-feira a gente vai Falei com o primo, né, quarta-feira. É o dia da prova. Aí ele quer A prova é a terça, aí barranca e bota na terça. tá com muita Não, cara de quarta-feira não vai ter, não. O problema é que tá bilateral, não vai como sei. Porque, tipo assim, eu tô aqui, mas o meu pai tá dormindo, mas tá ferindo. Foi que não tá meu nome lá de hoje, que é do sistema regulador hoje.